Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à nossa primeira sessão de comunicações. Meu nome é Jonathan, vou estar mediando essa mesa. Nós teremos, então, 4 falas, o Gabriel, Mariana, Matheus e Isabela. Então, a nossa primeira sessão, poesia do século XVII ao XIX. A primeira fala é do Gabriel Vasco Laurindo de Masi, poemas físico-teológicos com um gênero extinto. Uma pergunta. Eu não sei se eu vou conseguir ler a biografia de todo mundo, porque talvez fique um pouco longa, e a gente já vai perdendo um tempo de fala. Mas o Gabriel, ele é mestre em letras, aqui da casa, pelo Programa de Letras Estrangeiras e Tradução. E é isso, então eu vou fazer uma apresentação bem breve dos comunicadores, só para a gente não perder muito tempo depois do nosso café, porque também temos outra sessão mais tarde. É isso. Passa a palavra, Gabriel. Eu vou estar por aqui, aí você mesmo manipulou os slides. Sim, tranquilo. Perfeito. Obrigado a você. Obrigadão. Bom, boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Gabriel, como ele falou. Vou dar um pouquinho de contexto, do que se trata, melhor a apresentação, antes da gente, de fato, começar. Eu venho de um curso que não é letras, eu sou formado em química, na verdade, e depois eu fiz o mestrado em letras, então eu tenho um interesse bastante grande na intersecção entre literatura e ciência e arte de um modo geral. E ao longo do meu mestrado eu trabalhei com a tradução de um poema de um cara chamado Erasmus Darwin, que é avô do Charles Darwin. Ele tem um poema muito interessante com várias ideias científicas sendo veiculadas em forma de verso. Isso chamou minha atenção porque é um poema que você pega, lê e aquilo causa uma certa estranheza. A gente não está acostumado a ver um poema sobre ciência, principalmente para nós pós-românticos, a gente está muito acostumado a ver a poesia por um lado mais subjetivo, sentimentalista, e a gente acaba esquecendo às vezes que nos séculos, até o século XIX praticamente, ela foi usada como forma de veicular muitos outros tipos de enunciado, que não somente um enunciado mais subjetivo ou sentimentalista. E para entender melhor o que era aquilo que eu estava traduzindo, que tipo de poesia era aquela, eu acabei entrando em contato com esses poemas, que é um gênero bem pouco conhecido, eu acho. Então eu decidi trazer, vamos espalhar a palavra aí, para que vocês conheçam um pouquinho também. Então, o que eu estou chamando de poema físico-teológico, que certos pesquisadores da área chamam de poema físico-teológico. Então, geralmente são poemas bastante longos, o que a gente associaria à poesia épica. Tem vários elementos formais mesmo da poesia épica, invocação, a parte em que ele declara qual vai ser o objeto do poema, muitas vezes a presença de deuses, alegorias e tudo mais. Só que diferente da poesia épica narrativa, a gente poderia pensar em Homero, Virgílio e tudo mais, que se narram um episódio mítico, esses poemas eles são didáticos e até mesmo moralizantes. A ideia é que você ensine alguma coisa para o seu leitor, tanto prática, de um assunto científico, quanto você ensine algo mais elevado, você provoca ali uma certa reflexão ética, moral e, eventualmente, de fé religiosa. Como tais, eles vão discutir ciência, de um modo geral. Então, eles vão, o que hoje a gente chama de ciências naturais ou ciências exatas, não existia no século XVII ou XVIII, eles chamavam de filosofia natural, e a gente está colocando a física, a química, a biologia, a engenharia, tudo no mesmo saco, era basicamente estudar a natureza. Então a gente vai encontrar vários desses assuntos, magnetismo, elétrica, fisiologia, dentro desses poemas. E a ideia aqui, o que a gente encontra como uma espécie de mote comum que orienta todas essas produções, é celebrar a natureza, como um modo de mostrar ao seu leitor
que tudo isso que existe é muito perfeito para não ter sido criado por alguém, esse alguém tendendo a ser o Deus cristão na maioria das vezes. Não precisava ser necessariamente, né? Mas na maioria das vezes seria o Deus cristão. Tá? Um exemplo de poema físico-teológico, do que eu quero dizer mais ou menos, é esse poema aqui, chamado A Pergunta, a Investigação, né? De uma poeta do século XVIII, Mary Lepore. E, basicamente, é ela se perguntando, através da observação da natureza, se ela não pode conhecer algo sobre a deidade. Né? Então, ela, não posso perguntar como o Sol se move, como as estrelas se mantêm nos seus círculos, né? O que aquece aqueles mundos tão remotos e o que contrabalança o clima congelante de Saturno. Mas aqui a gente pausa, pois nem a arte de Newton pode mostrar uma verdade que talvez não seja adequada para nós humanos perceber e saber, né? Quão grandioso é o poder que faz esses mundos girarem, o pensamento te atinge internamente, né? Confunde a sua alma, e aí esse textinho acaba num tom bem moralizante, né? Ajoelhe-se, homem, ajoelhe-se ante o Todo-Poderoso Deus Criador de tudo. Né? Então essa é a ideia, né? A gente mostrar a grandiosidade da natureza, a perfeição da natureza e levar com isso o leitor a perceber a mão de Deus ali naquilo tudo, né? E ter uma certa elevação espiritual. É estranho, certo? Um tipo de poesia um tanto estranho, um tanto diferente, e a gente não consegue entender qual é a ideia aí se a gente não pensar no contexto da época e nessa poesia dentro de um gênero, dentro de uma tradição, que é a tradição da teologia natural, que era uma forma de pensar o mundo, uma visão de mundo muito comum no século XVII e no século XVIII. A teologia natural, basicamente, eu vou ler mesmo aqui a definição, porque a definição é muito boa, eu não conseguiria explicar melhor. A teologia natural refere-se ao conhecimento da existência e dos atributos de Deus, a que se pode chegar fazendo uso somente das faculdades naturais, dos sentidos e da razão. O que inclui, por exemplo, argumentos filosóficos a favor da existência, inteligência, poder e bondade de Deus, baseados na ordem e na beleza encontrados no mundo, bem como em considerações puramente intelectuais. Ela se opõe, a teologia natural basicamente se opõe à teologia revelada, que é o que está na Bíblia. Né? Então a teologia natural é o conhecimento intuitivo, digamos, que você pode ter da existência de Deus pelo estudo da natureza. E essas obras de teologia natural, tanto em prosa quanto em poesia, elas costumavam focar muito em maravilhar o leitor, né, com a natureza, as coisas incríveis que existem na natureza. E essa expressão teologia natural, ela passou a ganhar um significado ainda mais restrito, né, significando mais ou menos o que ele define aqui como a celebração da beleza do mundo natural e do poder, sabedorias e bondade de seu Criador, conforme revelados pela pesquisa científica da natureza. Né? Ela estreita um pouco essa definição, perde o lado da especulação filosófica e intelectual e acaba se associando mais mesmo à pesquisa científica da natureza. Então, basicamente, a teologia natural ela surge no ambiente intelectual europeu do século XVII como uma reação de grupos cristãos, né, que tentavam conciliar as descobertas das novas ciências, da astronomia, da química, da medicina, né, que passaram por muitas transformações nessa época, e a visão de mundo cristã tradicional. Então, sempre a gente vai ter o tema da glória do mundo natural e uma certa celebração disso, e dois tópicos, né, dois motes que aparecem muito, é o argumento do design, basicamente que tudo é perfeito demais para ter sido por acaso, e da insignificância do ser humano, que eu já dei um exemplo, né, esses mundos tão remotos e tudo mais, quer dizer, eu sou insignificante, portanto eu devo concluir que há algo maior. A teologia natural, na Inglaterra, ela se populariza principalmente pelo trabalho de um botânico chamado John Ray, há outros, né, mas ele publica esse livro bastante importante, a Sabedoria, a Bondade de Deus, enfim, conforme evidenciada pela obra da criação. Né? E é um livro que se populariza muito e que está
subjacente, né? Os argumentos dele, o modo de expressar as coisas está bem subjacente nos poemas. Também temos um pouquinho da popularização da teologia natural pelas Boyle Lectures, que recebem esse nome por causa do químico, físico, enfim, filósofo natural Robert Boyle. Alguns de vocês podem ter visto no colégio aí, né, a lei de Boyle, dos gases. E essas Boyle Lectures eram palestras oferecidas sobre teologia natural, né? Então a ideia era formar jovens pesquisadores aí de ciências naturais e tudo mais que já tivessem essa visão da teologia natural. Agora, quando a gente fala da literatura, o que influenciou a tradição desses poemas literariamente falando, né? Além da teologia natural. Basicamente, a gente tem 3 obras que você lê e percebe uma certa relação. A primeira delas é O Paraíso Perdido, que é um trabalho seminal em poesia inglesa nesse período, né? Praticamente modelou todo o modo como se fazia poesia filosófica no século XVIII. E a ideia aqui é que o Milton, ele tem esse versinho em particular, né? Logo na invocação do Paraíso Perdido, que ele está escrevendo aquele poema para justificar o proceder do eterno homem, né? Na tradução bonita de brasileiro, que me fugiu o nome agora. E essa é a ideia, né? Então, muitos dos poemas eles vão começar com essa ideia. Tipo, estou escrevendo aqui um poema sobre ciência, mas a minha ideia, na verdade, é mostrar as maneiras como Deus opera no mundo ao meu leitor. O segundo, muito importante também, A Natureza das Coisas, do Lucrécio, é um poema que é meio que redescoberto na Europa no século XVI, traduzido para o inglês no século XVII, e influencia muito a maneira de se compor poesia argumentativa, né? Então eles vão beber muito da linguagem do Lucrécio, da forma dele de construir argumentos. E por fim, as Geórgicas do Virgílio, aqui mais no sentido de descrições de máquinas e equipamentos, assim como o Virgílio descreve o funcionamento de certos métodos agrícolas que eram usados na Roma, né? Esses poetas se inspiram nisso para descrever o funcionamento de máquinas industriais, né? Do processo de industrialização da Inglaterra. Aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, do comecinho do século, o poema A Criação, do Richard Blackmore. Há maior insulto à razão desigual que esse misterioso poder magnético, que cordas e correntes minúsculas além da compreensão, que sejam capazes de manter essa esfera massiva coesa, que raios ativos surjam de toda parte e exerçam tamanha força, ainda que sutis. Poderia isso ocorrer sem um guia divino? Deveríamos adotar essa hipótese como provável? Diz-me, não há evidente sabedoria aqui? Quem pode admirar o suficiente a força magnética? Ela não exige design e propósito para fornecer à Terra essa energia prodigiosa em medida tão exata, em tão exato grau? Então esse é um trechinho bem característico, ele apresenta o fenômeno, ele está falando do eletromagnetismo, né? Não era compreendido da mesma maneira como compreendemos hoje, vê que ele fala de cordas e correntes minúsculas, etc. E logo depois dele apresentar o fenômeno, ele vem com um argumento teológico, né? Chama atenção aqui para essa parte da medida tão exata, tão exato grau, é tudo muito perfeito para não ter tido uma interferência. Né? Um outro exemplo, o Universo, do Henry Baker, esse é bem bonito. Vasculha, homem, teus arredores azuis, e observa aquelas luzes que irradiam o dia eterno. Olha além, há mais milhões fulgindo em mais longínquos céus, e tu pensas, ó verme miserável, que esses orbes de luz, imensos em tamanho, infinitos em número, foram feitos com o único propósito de brilhar para ti? Com todo o teu suposto conhecimento, não és capaz de ver quão variados são em beleza, ordem e simetria? Se não, então certamente não foram feitos para ti. Pois pare e pasma, e então reflita novamente. A sabedoria toda-poderosa nada cria em vão. A mais minúscula mosca, mais insignificante erva, tem um propósito no todo da criação. Aqui ele já está indo mais pro argumento da insignificância, né? Enfim, o poeta coloca diante dos seus olhos coisas tão grandiosas que você só resta, né, se ajoelhar e admirar. Esse é um outro poeminha muito interessante, O Sistema Newtoniano do Mundo, de um poeta que era também físico, né, enfim, filósofo natural.
Mas o inigualável Newton, cujo nome, tempo algum apagará do livro da fama, promoveu a ciência celeste, a astronomia, né? Mais que todos os brilhantes sábios precedentes. A natureza, compelida, obedece somente a Buda, e de bom grado lhe revela seus segredos. Seu gênio altivo, de cada causa certa, deriva a priori o efeito, ou a aparência, e mostra as leis inalteráveis do arquiteto todo-poderoso. Então aqui um trechinho um pouco mais contido em termos de devoção, é mais um panegírico, né, ao Newton e tudo que ele alcançou na astronomia, mas ainda assim nós vemos que ele acena para a tradição com o último verso, né, com a ideia um pouco mais deísta de leis, né, em vez de uma intervenção direta, mas ainda a menção a um criador, a um designer. E o último exemplo, o Beleza Universal, do Henry Brooke, diz: quando não havia ainda tempo ou lugar e o espaço imenso se afogava na própria vastidão, se nada existia ou nada ainda existia, ou ainda que viesse a ser, não havia até então sido, qual a causa? Como? Se não há causa, como há efeito? Não há mão que deforma, não há modelo que oriente. Matéria, espírito, fogo, ar, oceano, terra, a natureza nascida por inteiro, sem consciência de sequer ter nascido. O ventre, em semelhante inconsciência, abriu-se, e nada havia que ponderasse de onde esse algo surgiu. Por qual poder, então? Ou o que moveu tal poder? Sabedoria, acaso, necessidade ou amor? Aqui um pouco mais metafísico, filosófico, né? Mas ele guia o leitor à conclusão de uma causa primeira, e portanto de um Deus ou algo sobrenatural, com essa ideia de que em algum momento não havia nada, de repente houve tudo, né? E se houve tudo tem que haver uma causa. E esse gênero muito curioso de poesia, né, é algo que a gente não vê mais hoje em dia, e certamente não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa num exemplo de poema. Então, o que aconteceu com isso aí? É um poema caracteristicamente do século XVII, XVIII, e alguns estudiosos dizem que ele simplesmente desapareceu na virada do século XVIII para XIX, mas o buraco é um pouco mais embaixo, né? No início do século XIX, como a ciência começou a passar por uma certa institucionalização, os homens, que eram quem basicamente produzia ciência na época, tiveram que aderir a modelos discursivos mais estritos para validar o conhecimento científico que eles produziam, né? Em outras palavras, já pegava mal escrever versos sobre ciência, aquilo não era validado como uma maneira genuína de conhecimento. Então, esse gênero acabou abrindo uma certa brecha para que as mulheres, que não tinham uma participação expressiva na produção científica do conhecimento naquela época, pudessem falar sobre ciência de uma forma socialmente validada, digamos. Estava ok esse gênero ser abordado por mulheres. Então, por isso que ele acabou se tornando mais obscuro, né? Porque a poesia feminina do século XIX ela está sendo explorada novamente agora. A gente está ainda descobrindo novos poetas e tudo mais. E ele sobreviveu uma boa parte do século, principalmente na forma do subgênero botânico. Eu trouxe duas poetas aqui como exemplo, a Eleanor Ann Porter e a Sophia Reeve. E o subgênero botânico era literalmente escrever sobre plantas, mas também a gente vê a tradição ali com a justificativa que a Anne Porter deu para o poema dela. Então, por que escrever sobre plantas, né? No prefácio, ela escreve que as plantas e ervas que cada vale e colina nos apresentam sua interminável diversidade nos ensinam a olhar através da natureza para o Deus da natureza. Ela está citando Poe aqui. E encontrando igualmente maravilhoso nas flores do campo, no firmamento dos céus, nas águas das profundezas, nossa admiração pode tornar-se devoção, de modo que a mais salutar influência se produza sobre a nossa conduta, né? Então havia uma certa validação que as mulheres escrevessem esses poemas, porque a botânica era considerada um passatempo apropriado para o gênero feminino, e porque a devoção que esses poemas provocavam também era considerado algo apropriado. Então, eles entraram no século XIX, ainda com essa ideia, né, de estudar a natureza para refletir sobre a deidade. A gente encontra alguns equinhos desse poema, desse estilo de poesia, nos poemas do Shelley, especialmente do Queen Mab. O Shelley era um cara que estava muito ligado nas transformações científicas do seu tempo,
Só que o Queen Mab, ele usa o estilo da poesia físico-teológica, mas para fazer um apelo mais deísta, uma coisa mais de liberdade religiosa do ser humano, né, e tudo mais. E nós temos alguns casos de poesia científica, também com o químico Sir Humphrey Davy. Foi descoberto bastante recentemente que ele escrevia poesia nos caderninhos de laboratório dele. Então, ao mesmo tempo que ele fazia um experimento, aparentemente aquilo inspirava nele uma forma de expressão, e ele botava aquilo para fora como poesia. Mas, em geral, ao longo do século XIX, esses poemas deixam de ser publicados, né? Basicamente os gostos mudam. Em 1859 em diante, há um certo golpe fatal à teologia natural, que é a publicação da Origem das Espécies, do Charles Darwin, né? Explicando o design e a perfeição que aparentemente se encontra no mundo natural pela teoria da evolução por seleção natural. Então, a teologia natural ela acaba sendo uma forma mais restrita a certos círculos. Além disso, o romantismo condena esse tipo de poesia que tinha uma visão muito cientificista, mecânica do mundo, né? Aquela reação romântica contra o iluminismo e tudo mais. Eles valorizam a expressão do eu, um certo subjetivismo e poesia. Então, esses poemas basicamente saíram de moda também, né? É um golpe em duas frentes: a frente crítica literária e a frente científica, que deixou de validar os argumentos da teologia natural. E, claro, o século XIX também ele acompanha gradualmente uma separação bastante drástica entre as artes e as ciências por institucionalização. A gente começa a ter faculdades de química, física, medicina bem definidas, com currículos separados das faculdades de arte, né? O que antes era meio misturado ali, agora já começa a separar em termos de currículo. Então, basicamente, a pergunta, né, é um gênero extinto? Sim, talvez, não sei, né? Ao que parece, sim. É um gênero que acabou morrendo aí no século XIX, mas eu tenho a intenção de continuar essa pesquisa, ver se eu encontro ecos desse tipo de poesia em poetas mais recentes. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham curtido os poemas e essa parte da bibliografia, para quem tiver interesse. Obrigado. Então, dando prosseguimento à nossa sessão, vou chamar então a Mariana. A Mariana Santos Freitas Martins, ela é doutoranda em letras pela Universidade Federal do Paraná. E a fala dela é A Astúcia da Mimesis, sobre a poesia lírica de Emily Dickinson. Boa tarde, meu nome é Mariana. Essa publicação de hoje, ela contempla um pequeno recorte da minha pesquisa. A pesquisa ainda é bastante incipiente, eu não sinto na obrigação de destacar, então qualquer comentário, sugestão, nota de repúdio, estou aberta. E assim, o que eu apresento aqui em parte é um esforço de contextualização histórica, literária, em parte fundamentação para as escolhas e as prioridades do meu projeto de tradução. Eu esqueci de falar que a minha tese ela versa sobre a tradução da musicalidade na poesia da Dickinson. Então, começando pelo básico, a gente está aqui, né, estadunidense extremamente prolífica. A gente tem acesso hoje a um corpus de quase 1.800 poemas. São 1.786 na obra completa que eu uso de referência. E, como a gente já sabe, né, a Dickinson está muito mais que bem estabelecida no cânone da literatura de língua inglesa. Em maio do ano que vem, inclusive, a gente completa 140 anos do falecimento dela. E ainda assim, ela permanece relevante, a despeito e, obviamente, também em razão, né, de mais de um século de crescente e vastíssima produção de cultura crítica. A gente continua encontrando temas relevantes sobre ela. Isso porque, para além da multiplicidade e da indeterminação que é inerente aos poemas, as nossas múltiplas percepções, né, e leituras da obra da Dickinson sempre estiveram sujeitas, em alguma medida,
as transfigurações editoriais, históricas e culturais que circulam nesse corpus. Editorialmente falando, eu acho que, recapitulando no preâmbulo, a Dickinson, ela praticamente não publicou em vida. Desses quase 1.800 poemas, só em torno de 10 foram publicados antes da morte dela. E o resto dos manuscritos que a gente tem acesso hoje foram deixados em diferentes estágios de composição, né? As versões mais estáveis, de histórico de editoração menos polêmico, digamos, elas são os fascículos, né, que eram pequenas cadernetinhas que ela encadernava à mão, passava limpo no papel de carta. E também os poemas que ela enviava, né, para os familiares, para os amigos, apesar das palavras ilustradas que mudam de cópia para cópia que a gente compra. E a gente tem também manuscritos escritos a lápis, né? Manuscritos escritos a lápis, né? Difícil. Esses esboçados com folhas avulsas, como esse do slide, que eu presumo ser uma folha de papel original. E muitos desses rascunhos, eles também apresentam alternativas e revisões aos poemas, porque muitos parecem o processo de composição dela, né? Mas também complicam a vida dos editores, porque além da tarefa de decifrar a caligrafia, existe todo um processo de reconstrução e estruturação, que ela não escreve em versos, né, alinhadinhos na página, ela escrevia onde tinha espaço no papel, como se dá na foto. Então, em parte por conta dos manuscritos, em parte porque a poesia dela não se encaixava no padrão do século XIX, as primeiras edições retocam bastante o texto original, né, que acabou sendo submetido a vários apagamentos, descaracterizações formais, gráficas, contextuais, ocasionadas por intervenções indevidas de editores que achavam que estavam crucificando aquele texto, né? E apesar dela ter falecido em 1886, até o início da década de 1950, as antologias e os poemas que iam sendo publicados, eles não necessariamente tinham a devida cautela crítico-textual. Então, é só em 1955, 65 anos após a primeira publicação antológica, que surge a primeira edição crítica da poesia completa da Dickinson. Nossa primeira edição relativamente estável, né? Essa edição é fruto do trabalho historiográfico de Thomas Johnson, que foi o primeiro a ter acesso aos manuscritos remanescentes, e foi a primeira a reproduzir variantes entre os poemas, e, mais importante, ilustrações, né, que hoje a gente considera tão característicos da poesia da Dickinson. Tragicamente, a gente acha que depois dessa, nós temos a edição do Franklin, de 1998, que revisa muitas das questões do Johnson, especialmente de ortografia, pontuação, capitalização, que parece, né, estar tentando corrigir alguma coisa ali. E pouco depois, em 2016, a gente tem a edição da Christina Miller, que é, além de fazer algumas pequenas revisões, a essa última, inclui pela primeira vez as revisões e as alternativas, falando que escala ali, talvez eu use essa palavra. A primeira edição da poesia completa que a gente tem isso. Então, tudo isso para dizer que a gente teve a primeira publicação da Dickinson em 1890, 135 anos atrás, mas que o nosso corpus ele só começou a se estabilizar de fato em 1955, né, voltando para essa última atualização capitular, né, nos estudos funcionados há 9 anos atrás. Outro ponto são que questões básicas permanecem em pauta também em razão da dificuldade em encontrar padrões concretos, né, na prática da escrita e composição do Dickinson. Para os críticos que se envolveram com essa recepção inicial desses poemas, a forma dos versos que não se encaixavam no cânone, né, era visto como disciplinada. Talvez por conta dos muitos anos de crítica, né, permeada por tentativas de encaixá-la num estilo específico, num gênero específico. Tem aquela imagem, né, da mulher de branco, louca barriga, excêntrica, recusa. Uma parcela de leitores levou algum tempo para perceber que esse afastamento da forma ele é intencional, não resultado de lapso, uma suposta inaptidão técnica. A Miller sintetizou muito bem. A linguagem da Dickinson é concluída, disjuntiva, em certos momentos é gramatical. Ela diz muito com muito pouco, de maneira disjuntiva, elíptica, elusiva, de tal forma que acaba desafiando a apropriação do sentido pelo leitor.
E foi particularmente com a difusão da crítica feminista que muitos estudos começaram a evidenciar a concepção da Dickinson como alguém que, às margens dessa tradição patriarcal, criou esse espaço principalmente descontínuo, onde ela podia, né, explorar as configurações da forma poética da maneira que ela quisesse. E é por esse motivo que, taxonomicamente falando, a gente tem tanta dificuldade em classificar a poesia da Dickinson. Ela não pertence a nenhuma escola literária estabelecida, ela não consolidou nenhum estilo como precursora, e também não aderiu a qualquer teoria contemporânea sobre poesia. A tendência geral é situá-la entre o romantismo e o transcendentalismo do século XIX. Romântica na medida que essa poesia é subjetiva e pessoal, e transcendental na afinidade com os poetas metafísicos daquela época, como Emerson naquela gostava muito. O outro ponto é que a Dickinson também se aproxima muito da poesia moderna, do século XX. As incursões metapoéticas, pós-seculares, ontológicas e epistemológicas, além dessa estética formal bastante distinta, suscitam paralelos ao modernismo e ao simbolismo que a gente mais tarde associa a T.S. Eliot, por exemplo, né? E acabam alinhando a Dickinson nesse mesmo ethos de afastamento da tradição, né? Sempre envolto nas complexidades de um mundo em transformação e bastante ciente, apesar das inúmeras afirmações do contrário, da nova ordem científica, tecnológica e econômica que começava a surgir. E, ainda assim, isso que eu suspeito que vou falar na conferência de encerramento, nada nos impede de reconhecer a distinção e a singularidade da Dickinson sem categorizá-la como anômala ou alheia ao contexto histórico. Né? Eu parto aqui do princípio de que a poesia da Dickinson surge como uma resposta às circunstâncias literárias, socioculturais, religiosas e políticas em que se insere. Boa parte dos poemas dela foram escritos durante e em relação, mesmo parcial, nem sempre explícita, à cultura antebela e à Guerra Civil. Período no mercado dessa informação, dessa experimentação formal ativa que a encorajou a explorar pressupostos básicos sobre a composição poética, com diferentes métodos, versificação, padrões rítmicos, químicos, de maneira bastante congruente com os pares da época. Eu considero ainda o entendimento de que o contexto histórico e os padrões da linguagem da Dickinson são fatores essenciais para o estudo da nossa obra, né, tendo em vista a influência constitutiva da lírica, da balada inglesa e do verso lírico para o desenvolvimento das estruturas formais e das nuances métricas que ela explora. Então, pensando no gênero, esse processo constante de transformação, a Christa Miller, que é a organizadora dessa edição, ela observa que desde a ascensão do New Criticism, a poesia norte-americana do século XIX, ela tem sido vivida quase inteiramente através de normas retroprojetadas. Então, a partir de taxonomias baseadas na estética da poesia romântica, que mais tem a ver com as predisposições gerais da crítica dos séculos XX e XXI, com a prática daqueles que de fato escreviam no século XIX nos Estados Unidos. E, por esse motivo, ela propõe uma pergunta da poesia lírica da maneira como ela teria sido compreendida, né, na época que a Dickinson escrevia, examinando especificamente as leituras que poderiam ter influenciado. Né? Segundo ela, ler Dickinson com atenção às propriedades da lírica, tal como elas teriam sido valorizadas lá atrás, nos leva a características formais amplamente ignoradas ou interpretadas de forma simplista. Em particular, as qualidades sonoras de ritmo, assonância, dessa e repetição. Porque, em razão das concepções restritivas, né, de lírica e poesia como sinônimos, que a Miller avalia que o interesse pelo som poético a partir do século XX foi atenuado por esse domínio contínuo da teoria lírica romântica, né, que equaciona a poesia, a compreensão da lírica como meio de expressão da subjetividade, endereçamento, temporalidade. E, em contraste, nos Estados Unidos do século XIX, a poesia lírica era entendida como aquela que não se apresentava como distintivamente dramática, épica ou narrativa, assim como harmônica, musical e linguagem. Então, a poesia da lírica seria a poesia lírica da Dickinson, seria lírica em razão da articulação desse pensamento através de padrões de ritmo e de som. Então, considerando tudo isso, vem a questão de que tipo de lírica a gente trata em Dickinson. E reconhecendo, antes de tudo, certo esvaziamento da função crítica do gênero,
no decorrer dessas últimas décadas, eu declaro que a aderência à concepção de gênero como construto histórico e crítico, né, negando-se, portanto, a noção do termo como descrição de um conjunto taxonômico, de regras, mas reconhecendo, né, o gênero como ferramenta analítica útil. Então, destaco também o fato de que, segundo Fuller, apesar da proliferação das teorias dos subliterários da década de 1960, pouca atenção tem sido dada à teoria da lírica. E, partindo do pressuposto de que a constituição da lírica wittgensteiniana configura uma espécie de laboratório de experimentação da forma poética, que sim, reflete as convenções do tempo dela, mas que também antecipa muitas das questões centrais da teoria que a sucede, eu entendo como pertinente o entendimento dessa forma lírica como possibilidade intrínseca, né, ao fazer poético, não é confinada ao período histórico. Tratando-se especificamente da Dickinson e da forma lírica wittgensteiniana, a perspectiva do José Guilherme Melchior é um pouco esquecida em As Dulcedalinhas e parece bastante apropriada, não apenas porque parece conciliar também a tensão entre essas duas correntes, né, de interpretação da lírica wittgensteiniana, mas nessa coleção de ensaios ele propõe a reinterpretação do conceito aristotélico de Mises como um instrumento analítico central para a compreensão do fenômeno poético, especificamente no que diz respeito à lírica. Então, indo contra a tradição aristotélica que privilegia a representação da ação dramática ou narrativa, né, como o modelo mimético por excelência, o Melchior ele defende a pertinência da lírica como forma legítima de representação. Ele usa imitação, mas tem questões com imitação de representação. Para ele, o objeto mimético da lírica não corresponde à ação em estado dinâmico, mas aos estados de espírito, né, aos afetos cristalizados no instante, as estases, que ele usa, que seria a suspensão da ação em favor da contemplação. Então, o núcleo do livro seria o momento de estases, né, da pausa, onde a atitude que prepara e contém esses atos, mas sim, de fato, deflagrados, nossa essa palavra. Para ilustrar, eu trouxe o poema A Thought in My Brain, que mimetiza o que se presume um processo de desintegração psíquica, não por meio da descrição, mas através de recursos sonais que tensionam ritmo, som e imagem. Já me declarando parcial dos fins que se cumprem aqui, a interpretação de que esse poema dramatiza um colapso mental desencadeado por uma enxaqueca. Eu não vou ler o poema, porque o tempo está acabando, inclusive tem outra pessoa que vai trabalhar na última comunicação. Acho que pelo mesmo motivo não me cabe aqui uma análise mais aprofundada do nível semântico desse poema, só o entendimento dessa figura mais imediata do funeral, né, do enterro, do velório, como uma metáfora. A Miller, para ela esse poema não se parece uma interpretação específica, mas termina um ponto de ênfase sonora que no século XIX teria sido mais prontamente entendido como uma chave, né, de leitura lírica, ecoando a concepção do mechanique de ritmo como discurso, né, como aquilo que organiza e coloca em relação as unidades que compõem o texto. Então, estruturalmente, esse poema é aquele método bem padrão da Dickinson, né, a alternância entre trímetros e tetrâmetros iâmicos. O que tem de muito singular nesse poema é a síncope de palavras dissílabas, que estão em posição de inversão trocaica, assim, se sobrepondo à estrutura geral dos pés iâmicos, justapondo, né, simultaneamente os ritmos crescentes e os decrescentes. Esse contraponto ritmo parece sugerir para mim, né, uma disjunção das formas tradicionais, né? Conseguir a metrificação iâmica, cada palavra trocaica cruza necessariamente um limite de pré, que são ali os marcadinhos de marrom ou amarelo, não sei. Então, a primeira sílaba ela termina em pé iâmico e a segunda, menos acentuada, se inicia no pé iâmico seguinte. Então, cria-se ali uma espécie de urgência, apesar, né, do ritmo sonoro ser o padrão iâmico. Quando você vai olhar, tem essa escadela dela, que tem uma espécie de urgência, né, nesses ritmos decrescentes que se opõem ao tom ascendente regular do iâmico. Fica mais complexo ainda quando a gente equaciona as pausas, as traduções, as vírgulas,
né, e os silêncios introduzidos ali. E o que a gente tem aqui, para mim, de novo, é uma desestabilização da métrica tradicional da balada inglesa através dessas inversões e aliterações de frequência regular que introduzem, supõe-se, uma síncope sonora próxima da pulsação de uma enxaqueca. Então, esse ritmo que interrompe o andamento iâmbico regular, que talvez não possa espelhar algum tipo de estabilidade. Pensei já em respiração, enfim. Paralelamente, esse poema ele progride, né, de imagens concretas e figuras cada vez mais abstratas e sonoras, combinando de uma queda. Então, começa ali com o funeral, as pessoas estão andando ali de um lado para o outro, aí eles se sentam e daí ela começa a ouvir, né, eles levantaram a caixa e estalou através da minha alma, o espaço começou a fazer barulho de sino, os céus eram um sino, a existência era um ouvido, o silêncio, uma raça estranha, até que ela cai. And then I plank and raise and birth, and I drop down and hit a world that I would plunge, and finish knowing then. O que ela terminou de saber, a gente nunca vai saber. Acaba nessa suspensão aí. Enfim, né, essa progressão, ela vai se atrelando a uma fragmentação sintática cada vez mais crescente. Dá pra ver pelo zero. Começa com um pouquinho, já chega lá no final, tem praticamente um início de cada verso. Seguindo esse raciocínio, esse poema parece encarnar o processo de colapso da razão como uma experiência formal e sensorial, em que a linguagem não narra, mas reproduz o próprio estado de suspensão nos termos da mimesis contemplada por Melchior. A experiência psíquica é transformada em experiência estética e o significado do poema emerge do modo como ele age sobre o leitor e não de qualquer conteúdo temático, sabe? Essa leitura, ela, ao enfatizar o modo como o poema encena normalmente a suspensão da razão, em vez de narrá-la, mostra a inscrição da estasis, da estabilidade no plano rítmico e sonoro. A lírica da Beethoven, nesse caso, nesse recorte específico, não tem como generalizar nada com uma poeta de 1.200 poemas, ela conjuga o processo de suspensão. A crise ela não se resolve narrativamente, mas ela se configura como permanência dessa experiência limite. A forma em constante tensão interna realiza mimesis de um colapso que é ao mesmo tempo dinâmico, mas também estagnado. A gente não sabe o que acontece depois. E a partir disso, eu acho que a gente pode partir para uma compreensão dos poemas da Beethoven como construções líricas centradas em uma forma de mimesis que se realiza sobretudo no plano formal da linguagem. Lendo a citação do Melchior, as palavras refletem-se mutuamente. Antes mesmo de haver no poema a imitação de uma situação qualquer, realiza-se uma mimesis interna. Não é senão o sistema das correspondências entre os vários elementos significantes. Me parece é uma moldura teórica particularmente adequada para essa modalidade lírica funcional específica. Essa marcada, sempre por elipses sintáticas, pela ausência de pontuação convencional, pelas tradições, pelas maiúsculas e aparentemente arbitrárias, ninguém entendeu ainda o padrão. Além de toda essa rede de rimas, ritmos e repetições, essa lírica se organiza como um relato de eventos. Não como relato de eventos, mas como um evento verbal em si. A dicção poética, que transita entre esses vários aforismos, é exemplar desse modelo mimético. Mais do que representar os estados de espírito, ela os encena, sugere e fragmenta, subverte, instaurando uma experiência de pensamento sensível que é sempre tensionada pela ambiguidade. E a indeterminação do sentido, tão frequentemente apontada como um obstáculo hermenêutico nos estudos wittgensteinianos, ela pode ser lida a partir do Melchior como um efeito liberado da mimesis interna. O poema visa instaurar uma experiência sensível da ambiguidade, de suspensão, de abertura. O significado emerge na forma, da maneira como
como as palavras se entrelaçam, se repetem, se silenciam, e não de uma pretensa transparência referencial. E, além disso, como sugere o Melchior, essa forma de imitação lírica não exclui a dimensão crítica ou cognitiva da poesia. Ao contrário, a astúcia da Mimesis residiria precisamente na capacidade de transmitir, por meios não estritamente argumentativos, uma forma de conhecimento sensível e reflexivo sobre aspectos permanentes da existência humana. Então, assim como a tragédia representa o homem em ação para provocar catarse, a lírica, ao figurar os estados de ânimo, ela engendra um conhecimento de ordem ontológico sobre o ser, né, no mundo. E é nessa dinâmica entre o particular e o universal, entre a singularidade do fragmento e a abertura do sentido, que se opera a astúcia da Mimesis na lírica defensoriana. O poema, ele institui uma realidade própria, e onde o nexo mimético reside na articulação interna dos signos. Então, citando Melchior, da mesma maneira que a noção de mimesis não isola a obra de arte no mundo, mas faz ler o mundo nas malhas da obra. Em suma, eu acho que é possível concluir que a lírica da Dickensiana constitui um espaço de elaboração bastante singular no mimesis, e que, à luz de Melchior, esses poemas parecem operar uma mimesis interna entre os estados de ânimo não são representados por descrição direta, mas ensinados normalmente em organização rítmica, sonora e sintática da linguagem. Quer dizer, o poema ele deixa de ser o espelho do mundo exterior para se tornar um campo de criação de um mundo próprio, onde o singular, né, intensamente figurado, ele adquire uma ressonância universal. Então, propondo uma lírica que não se limita a refletir a experiência subjetiva, mas que a interroga e a reinventa pela linguagem. É basicamente isso que eu tinha para dizer. Então eu vou chamar o Matheus. O Matheus, ele é o nosso colega aqui do nosso programa, né? Ele está no programa de pós-graduação de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, cuja fala será Goticização dos Gêneros em The Raven, de Edgar Allan Poe. Boa tarde a todo mundo. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, né, e parabenizar a comissão organizadora, o professor Lindbergh, pelo evento. Eu estou muito feliz de poder participar hoje, aliás, né, dia 7 de outubro, que é o aniversário de morte do Edgar Allan Poe, né, que morreu há exatos 176 anos, então ele me ajude aqui. Sim, pois é, né, um perigo. Enfim, e eu gostaria de fazer, na verdade, algumas considerações antes de entrar, de fato, no meu objeto, né, que é o corvo, sobre os romantismos e o gótico inglês, né? Porque o Edgar Allan Poe, justamente, ele faz parte dessa tradição, né? E trabalha diretamente com esse repertório. E por ocasião desse seminário sobre os gêneros e sua historicidade, eu escolhi falar, por isso mesmo, sobre The Raven, o Corvo, justamente por ser o poema mais conhecido do Poe e por ser um poema no qual eu acredito a apropriação de elementos das poéticas expressivas dos romantismos e de elementos do gótico se configura de maneira mais clara. E principalmente por ser um poema que mistura diferentes gêneros em si e os incorpora, os sintetiza, estabelecendo uma unidade orgânica entre as partes e o todo, né? A totalidade que compõe a unidade de efeito Poe, que eu vou explicar isso adiante, enfim, na qual os contornos genéricos específicos eles se dissolvem e são assimilados na unidade maior do poema. Então eu quero apresentar aqui The Raven como um poema narrativo, quase em prosa, na verdade, alguns críticos vão apontar isso, de matéria lírica, né? Ou seja, os sentimentos de eu lírico e sentimentos aqui no sentido do século XVIII, né? Não simplesmente no sentido de emoções, mas daquilo que comporta também os pensamentos, a consciência da personagem, do eu lírico, com instâncias, que é um poema que tem instâncias dramáticas, né? Como o diálogo difícil que essa personagem estabelece com o corvo, né? E aqui eu estou usando eu lírico e personagem de maneira intercambiável,
de propósito, porque eu acho que essas coisas aqui estão misturadas. E é um poema, portanto, que une em sua unidade orgânica, não é, as três partes do modelo triádico clássico, não é? O épico, dramático e lírico, que parecem fundidos aqui, né? Bem, vou deixar a Karine aqui. A mistura de gêneros poéticos, como sabem, é recorrentemente discutida pelos românticos e marca, inclusive, uma diferença fundamental entre a poesia antiga e a moderna, ou, se quiserem, entre a poesia clássica e a poesia romântica. E eu estou usando aqui o termo moderno e romântico no sentido específico e alargado dos próprios românticos de Iena, não é? Como os irmãos Schlegel, Novalis, que consideravam as obras de Dante, Ariosto ou mesmo Shakespeare, né, como obras eminentemente românticas, não é? E por uma série, enfim, isso tudo por uma série de razões, como a própria mistura genérica, né? E por outras que, por uma questão de tempo, eu não vou abordar aqui, né? Mas, bem, o que eu preparei de fato para a exposição de hoje, na verdade, é uma reflexão a respeito da maneira extremamente complexa com a qual Edgar Allan Poe se apropria das discussões poéticas e estéticas da segunda metade do século XVIII e começo do XIX, especialmente aquelas tecidas pelos românticos alemães, como eu disse, né, do famoso grupo de Iena, e, é claro, dos românticos ingleses, não é? E eu me refiro principalmente à obra crítica dos irmãos Schlegel, que prontamente foram traduzidas para o inglês e circularam na Inglaterra e nos Estados Unidos, e, claro, da obra crítica do Coleridge, na Inglaterra, não é? Sobre os românticos alemães, inclusive, é importante ressaltar que as famosas palestras, né, über dramatische Kunst und Literatur do Schlegel mais velho, como eu disse, né, foram prontamente traduzidas na Inglaterra como A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature. E nesses textos, o Schlegel define o que caracteriza a poesia romântica e a distingue da antiga ou clássica, não é? Essa reflexão sobre a diferença entre o clássico e o romântico, e essas definições, aliás, são um ponto de chegada das poéticas românticas da virada do XVIII para o XIX, justamente por resolverem, em grande medida, a secular querela entre antigos e modernos, né? Além de serem também um ponto de chegada de uma série de discussões poéticas do século XVIII que justamente desaguam nessas poéticas românticas, né? E aqui eu cito, esse aqui é o manuscrito, enfim, e aqui eu cito um trechinho desses cursos do Schlegel, tal qual essa é a tradução que circulava em inglês na época, que é a tradução que o Paul leu, né? E o Schlegel diz o seguinte, né? The ancient art and poetry rigorously separate things which are dissimilar. The romantic delights and indissoluble mixtures. All contrarieties, nature and art, poetry and prose, seriousness and mirth, recollection and anticipation, spirituality and sensuality, terrestrial and celestial, life and death, are blended together in the most intimate combination. Romantic poetry is the expression of the secret attraction to a chaos which lies concealed in the very bosom of the ordered universe. Notwithstanding its fragmentary appearance, approaches more to the secret of the universe. Bom, essa tradução circulou nos Estados Unidos já no início do XIX, e a partir dela e da sua polêmica com o aristotelismo neoclássico, que Edgar Allan Poe depreende seu conceito próprio de unity of effect, né? A famosa unidade de efeito do Poe, pensada de maneira homóloga, tanto para o poema quanto para o conto, né? Às vezes a crítica se confunde com isso, né? Com as devidas distinções, é claro, principalmente no que diz respeito ao efeito gerado por cada um, né? O efeito do conto seria diferente do efeito do poema, por razões específicas, né? A noção de unidade de efeito, como sabem, é desenvolvida por Poe em textos muito importantes, não é? Como as resenhas à obra do seu contemporâneo Nathaniel Hawthorne, em outros textos como The Philosophy of Composition, Filosofia da Composição, no qual ele versa justamente sobre The Raven, né? E bem, a Unity of Effect é um desenvolvimento direto, como eu disse, né, do Schlegel, mas particularmente da noção de unidade de impressão do Schlegel. Está relacionada a questões bem mais sofisticadas sobre a relação entre as artes irmãs e a mística, né? Enfim, aqui eu não tenho tempo para explanar isso em detalhes, né?
eu só enfatizaria a importância das homologias entre a arte pictórica e a arte poética presentes na obra e na reflexão poética, estética, crítica do próprio Edgar Allan Poe, né? Isso aparece nas resenhas, né? Vocês sabem que, além dos contos e dos poemas, o Poe nos legou também quase 2.000 páginas de resenhas críticas, né? Então é assim, é um volume absurdo de textos, a gente não tem uma tradução integral disso em português, acho que por isso, inclusive, às vezes esses textos são pouco estudados, e, enfim, que mostram muito claramente, assim, o quanto o Poe está se apropriando diretamente, assim, especialmente dos românticos alemães, né? Enfim. Bom, a unidade de efeito ela é desdobrada em outras duas concepções, né? A brevidade e a totalidade. A brevidade diz respeito ao fato de que, pela natureza efêmera dos efeitos, e o efeito é sempre o telos da obra, né? Por Poe, a obra deve ser breve o suficiente para ser lida inteira de uma vez só, sem interrupções, justamente para que a necessária gradação que culminará nesse irromper do efeito final não seja prejudicada. A totalidade, por sua vez, diz respeito ao fato de que não deve haver nada na obra que não contribua para a produção desse efeito final, estabelecendo uma relação de dependência orgânica entre partes e todo, compondo assim uma perfeita unidade de efeito, tal qual observamos e sentimos em O Corvo. Outra obra importante para o Poe é a biografia literária do Coleridge, não é? Que também parte da leitura e da tradução que o Coleridge fez dos alemães, do Kant, do Schelling, não é? Que também, como sabe, é uma obra fundamental, né? De uma envergadura filosófica impressionante e que apresenta uma famosa distinção entre fancy e imagination. E a relação dessas duas com a criação poética e a mistura de gêneros, né? E eu exponho aqui a diferença porque ela é importante para o Poe. Bom, fancy estaria mais ligada ao procedimento de justaposição, né? Ou seja, uma junção de diferentes traços de gêneros poéticos distintos, cujos contornos específicos não se diluiriam no todo, permanecendo intactos e gerando um efeito de certa descontinuidade, uma espécie de mosaico poético no qual as linhas entre uma parte e outra ainda são muito evidentes. Então, essa noção mesmo de justapor elementos diferentes, né? Imagination, a imaginação, por outro lado, seria mais sofisticada e propriamente análoga ao processo de criação, pois diz respeito ao poder sintético que organiza as imagens, os pensamentos e as emoções da mente do poeta, fundindo as formas e os gêneros de maneira quase imperceptível, de tal maneira que os contornos genéricos específicos se dissolvem e são assimilados pelo todo, criando uma unidade orgânica, né? E é muito interessante notar também que, via de regra, essa unidade ou organicidade é pensada em termos biológicos ou químicos, né? E a gente tem aqui também mais uma apropriação do pensamento alemão, né? Pensem, por exemplo, na morfologia de Goethe, né? Ou mesmo na química e na matemática de Novalis, né? E o seu processo de romantização, né? Isso tudo está colocado aqui também. E, bom, essa fusão quase imperceptível de gêneros é aqui importante também, porque é justamente isso que o Poe faz em The Raven, né? O Corvo. O trabalho de combinação, portanto, seria da fancy, enquanto o trabalho de criação, propriamente dito, seria da imaginação, imagination. E ambos dizem respeito, portanto, aos procedimentos de composição literária. Edgar Allan Poe ele se apropria dessa distinção e, em 1840, a problematiza. E uma importante resenha acerca da obra de Thomas More, dizendo o seguinte: The fancy as nearly creates as the imagination, and neither creates in any respect. All novel conceptions are merely unusual combinations. The mind of man can imagine nothing which has not really existed. It will be said, perhaps, that we can imagine a griffin, and that a griffin does not exist. Not a griffin, certainly, but its component parts. It is a mere compendium of known limbs and features, of known qualities. Thus, with all which seems to be new, which appears to be a creation of intellect, it is resoluble into the old. Né? O Poe segue a discussão, né, enfim, sobre se essa distinção seria verdadeira ou não, né, analisando dois exemplos de ênfrases, né, uma do Thomas More, né, cujo obra é objeto da resenha, exatamente,
e a outra do Percy Shelley, que aparece no Queen Mab, né, que já foi citada aqui pelo colega. São não à toa exemplos de frases, né, reforçando justamente a relação entre as artes irmãs na reflexão crítica de Poe. Né? Não por acaso também a escolha de um grifo, né, o Griffin, um monstro mitológico composto por partes de diferentes animais e que, como um monstro, portanto, traz inscrito na sua própria forma o grotesco em sentido radical de mistura. Né? Os monstros, aliás, muito presentes também na literatura gótica. E me interessa também pensar, é claro, uma relação que talvez seja mais óbvia, que é a relação da obra do Poe com o gótico inglês. Né? Não apenas os romances góticos, como os da Anne Radcliffe, que o Poe admirava, ou mesmo o Melmoth, né, que é um romance irlandês que o Poe cita em carta, né, como ele cita, né, o demônio de Melmoth, mas também as chamadas Gothic Ballads, né, as baladas góticas, como aquelas editadas, compiladas, escritas e traduzidas pelo inglês Matthew Lewis, né, ou Monk Lewis, se quiserem, em seus famosos Tales of Wonder e Tales of Terror. Né? E, aliás, a própria noção de tale, aliás, era relativamente flutuante na época, né? Referindo-se tanto a obras em prosa quanto a obras versificadas. Eu queria dizer também em relação a isso que o próprio romance inaugural da tradição gótica, né, The Castle of Otranto, do aristocrata inglês Horace Walpole, já apresentava, né, no prefácio essa autoconsciência formal, não é, sobre a mistura dos gêneros. Né? O Walpole vai dizer que a sua obra é um híbrido, né, entre duas formas de dois gêneros, né, enfim. Bom, e nesse sentido, eu quero pensar outro procedimento importante e presente no Corvo, que é o de goticização, né, extremamente recorrente na obra de Poe, e que diz respeito, né, o que é a goticização, né? Diz respeito a certa subordinação de traços estilísticos de gêneros distintos a um modo propriamente gótico de exposição. Ou seja, como Edgar Allan Poe, para além da reflexão romântica e metapoética sobre a mistura dos gêneros das artes, também organiza e combina esses traços de gêneros específicos em narrativas sombrias e macabras, de atmosfera lúgubre, enfim, em uma palavra, não é, góticas, né? Como é o caso de The Raven, no qual todos esses traços se subordinam a uma narrativa típica das Gothic Ballads. Mas aqui, com uma série de desenvolvimentos operados por Poe, numa relação dialética entre tradição e inovação, que também é característica das poéticas românticas, né? E, bom, eu quero mostrar agora, né, para encaminhar uma breve análise, né, encaminhar para a conclusão também, como essa goticização ela se dá, né? Bom, todos conhecem o poema, né? Estamos diante de um personagem, ou de um eu lírico, né? Que é sonolento, está quase dormindo mesmo, enlutado pela morte de sua amada Lenore, e que é surpreendido à meia-noite em seus aposentos, durante uma tempestade, por batidas, né? A princípio na porta, ou pelo menos ele acha, né, que as batidas vêm da porta e depois na janela. E, bom, nós estamos diante do poema daquilo que ele escolhe nos contar sobre o que aconteceu, né? Depois eu vou mostrar que assim que o poema se abre, inclusive, né? Quando ele abre a janela, né, um majestoso corvo entra e se assenta sobre um busto de Palas Atena, né? O lírico, o personagem, elabora uma série de demandas ao corvo que sempre responde, né, com Nevermore. E o corvo ele responde tal qual nós poderíamos dizer os animais das fábulas, né, que são animais falantes. Né? Vem dessa tradição também. Né? Mas nem tanto no sentido sapiencial dessas fábulas, e mais como um profeta infernal que praticamente sentencia o eu lírico. Né? Acerta, ainda que sutil, assim, mistura aqui de traços cômicos também. Né? Isso é muito perverso, assim, né? Especialmente na menção que o eu lírico faz ao fato de que o corvo, né, durante esse diálogo, e que na verdade a gente sabe também é um diálogo interno, né, a menção de que o corvo, ele diz, né, beguile my sad fancy into smiling, né? Enfim, e essa dinâmica dramática, né, marcada no texto, inclusive, por indicações de movimento que operam quase a função das rubricas de uma peça, né? Então,
quando ele diz, né, que ele é bom, eu disse isso, e aí ele arrumou a cadeira, diz isso e se levantou, né? Então, há marcações no próprio texto que poderiam, assim, são marcações muito dramáticas, assim, né? Que são típicas de uma peça, nós diríamos, né? Do gênero dramático mesmo, né? Bom, e essa dinâmica dramática entre os dois compõe gradativamente uma tensão narrativa que culmina na revelação final de que a própria alma do lírico, né, o seu próprio self, né, para usar o termo da época, né, estará para sempre, né, presa à sombra do corpo, né? E isso temos, é claro, toda a dimensão alegórica ou simbólica, se quiserem, né, que constitui o sentido místico do poema, né? E místico aqui também na acepção específica que Poe pega emprestado dos alemães. Enfim, não tem tempo de explicar, mas depois na conversa, se alguém quiser, eu posso dizer o que o Poe está entendendo por místico aqui, né? Bom, o poema ele mistura, portanto, né, para além das dimensões épica, dramática e lírica, como eu comentei, traços dos contos maravilhosos, né, das Märchen dos alemães e das fábulas, né, como eu comentei também. Sobre os contos maravilhosos ou contos de fadas, pensem no primeiro verso do poema, né? Once upon a midnight dreary. Né? Nós não temos aqui o tradicional era uma vez um país encantado, né? Por exemplo, mais o que eu estou chamando de uma goticização de uma expressão formular, né? A goticização de uma expressão formular que caracteriza um gênero, né? Um país encantado, que aqui é, na verdade, uma meia-noite sombria, terrível, enfim, né? A própria... Só o primeiro verso, né, de Once Upon a Midnight Dreary, também, de alguma forma, além de estabelecer uma relação com os contos maravilhosos ou contos de fadas, também, a gente pode dizer, estabelece uma certa relação com as palavras góticas, né, no sentido de que, de largada, assim, nós estamos diante de alguém que vai nos contar uma história. Né, e uma história que também, de largada, se apresenta como uma história horripilante, né, Midnight Dreary. Né, enfim, as palavras inglesas, como vocês sabem, né, que partem de uma tradição evidentemente oral, né, assim como os contos de fadas, né, contos maravilhosos. Bom, e essa meia-noite, né, que aliás parece congelar o tempo da narrativa, né, fato que é reforçado pelas hipnóticas repetições sonoras do poema, configurando uma espécie de presente eterno, né, de uma dor eterna, né. E essa certa ausência de uma passagem de tempo, né, ainda que, claro, né, as ações se sucedam uma após a outra no texto, né, configura também um traço lírico do poema, né, uma diferença entre tempo e duração, nós poderíamos dizer, né, ou a dimensão subjetiva do tempo, ou, como nós diríamos hoje, né, até uma dimensão assim, psicológica, né, de um tempo psicológico. Né. Seu lírico, esse personagem, está congelado ali naquele momento. Né. Enfim, isso tem outras implicações específicas com a própria... do porquê que isso acontece à meia-noite, enfim, né? Não foi mesmo claro, né, gente? Estou fazendo um recorte aqui de algumas coisas para pensar a maneira como os gêneros estão aqui misturados, fundidos, né? E para encaminhar um pouco a conclusão, né? A própria espacialidade gótica aqui do poema, né, de um aposento ricamente decorado e circunscrito por treva absoluta e silêncio, né, por fora da porta e por tempestade fora da janela, configura também uma ocasião de isolamento para a expressão desse self, né, desse eu lírico melancolizado. Né? Ele está sozinho, à mercê da tempestuosidade infernal de seus sentimentos. Né? E tudo isso também é refletido no próprio corpo, né? Inclusive nos olhos do corpo, né, que ardem na sua alma, enfim. Bom, há uma última dimensão de mistura que eu gostaria de expor aqui, que é um certo sincretismo mitológico que aparece no poema, né? Se eu puder apresentar assim, né? Um sincretismo mitológico, né? Temos referência à mitologia grega, não é? Com o busto de Palas Atena, a mitologia romana, com a menção ao Plutonian Shore, não é? Do qual viria o corvo, né? Pluto, como vocês sabem, 5 minutos, né? Tá bom. Plural, como vocês sabem, é um deus romano dos mortos, né? Uma espécie, com muitas aspas nisso, né? De equivalente assim, do Hades, né? Menções também à mitologia cristã, né? Com a menção às passagens bíblicas, a profetas e demônios, né? O próprio corvo é comparado a um demônio. E por fim, a mitologia que hoje chamamos de nórdica, né? E que na época era curiosamente referida como Gothic Mythology,
né? Com a presença do próprio corvo, né? Ou as aves do deus Odin, né? Bom, e para concluir mesmo, assim, né, o que eu gostaria de dizer, né, é que o fragmentário dos traços colhidos dos diferentes gêneros são aqui sintetizados por Poe em uma unidade orgânica regida pelo princípio da unidade de efeito, organizados e fundidos por um rigoroso padrão métrico e rítmico que circunscreve o contorno do poema, de tal forma que os traços dos gêneros internamente absorvidos, e aqui goticizados, sejam assimilados pelo gênero continente que os engloba. Tudo isso, portanto, configurando uma reflexão sobre a arte romântica, que é uma arte eclética, que comporta, que apreende em si diferentes estilos, registros e mitologias, né? A própria imagem, né, belíssima, eu acho, né, do corvo sobre o busto de Palas Athena, já configura, assim, no meu entender, já configura, assim, por si só, no meu entender, essa relação tensa entre o clássico e o romântico no poema, né, e também na obra do Poe. É isso, gente. Obrigado. Então eu vou chamar para a gente finalizar essa primeira parte, né, das falas em si, a Isabela. Então, a Isabela, ela é doutoranda em Teoria e História Literária, na área de Teoria e Crítica Literária, no IEL, né, Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, cuja fala será esboçando o poeta, a gênese autoral de William Blake, em Poetical Sketches. Primeiro eu quero pedir desculpas, porque eu estou me recuperando de uma doença e eu vou me apoiar no texto. Se vocês ainda estão um pouco avoados, então peço perdão se eu estiver falando muito baixo. Então, meu nome é Isabela, eu estudo doutorado na Unicamp, eu estudo William Blake. Comecei minha trajetória acadêmica estudando sobre a abordagem literária da Bíblia. Eu fiz meu mestrado sobre a representação do mal em Paraíso Perdido, do John Milton, e agora eu trabalho com William Blake. A minha comunicação tem como foco a obra inaugural do William Blake, publicada em 1783. E na comunicação eu vou procurar trabalhar 3 aspectos principais. Então, a variedade de temas e gêneros presentes em Poetical Sketches, que revelam um momento de experimentação estética por parte do jovem poeta, os elementos que já anunciam traços característicos da produção posterior de Blake e os aspectos que o poeta posteriormente rejeita ou supera na sua trajetória artística. Então, a partir desses 3 eixos, eu vou buscar investigar um pouco em que medida Poetical Sketches explora gêneros, temas e estruturas poéticas tradicionais e usuais no século XVIII e, ao mesmo tempo, aspectos, apresenta traços da voz poética, a voz visionária do Blake, que ele desenvolverá nas obras posteriores. Então, para esse fim, eu primeiro vou propor uma breve contextualização da obra do Blake. Além de poeta, ele foi um pintor e gravurista nascido em Londres, onde ele viveu a maior parte da vida. Em análise póstuma da sua produção, percebe-se que talvez a característica mais proeminente de toda a sua obra literária e artística seja o fato de atribuir à imaginação um espaço central, tanto no seu pensamento quanto, curiosamente, na sua fé. Blake criticava fortemente a corrente intelectual do seu tempo, que exaltava a racionalidade, mas ao mesmo tempo ele não se alinhava à religiosidade ortodoxa. Ele desenvolveu uma visão mística do mundo, em que a imaginação é a fonte de tudo. Então, a religião para Blake é imaginação, e imaginar é um ato religioso. E não só isso, mas um ato de religiosidade cristã. Por essas e outras perspectivas singulares, o Blake foi frequentemente acusado de ser louco. Durante décadas após a sua morte, chegou-se a acreditar que ele passou anos em um manicômio, que se provou falso.
O Peter Arkwright, que é o mais relevante biógrafo do Blake, ele escreve na sua biografia de 1995 que o poeta só não foi internado em vida porque ele era inofensivo. Um dos contemporâneos do Blake o chamou de harmless lunatic, então um lunático inofensivo. Bom, além de desenhar e escrever desde a infância, o Blake teve visões desde muito pequeno. Ele viu o rosto de Deus na janela de casa aos 4 anos e, posteriormente, por volta dos 8 anos, ele teve uma outra visão enquanto caminhava por Peckham Rye, que é um parque do sul de Londres, que ele frequentava. Segundo os relatos, principalmente do Alexander Gilchrist. Desculpa, vou pausar. Ali eu não vou apresentar um slide, tá? Depois eu vou falar sobre esse poema, só para vocês não ficarem confusos. Então, o Alexander Gilchrist, que foi o primeiro biógrafo do Blake, ele afirma que o Blake viu um grupo de anjos pousados em galhos de uma árvore, e ele diz na biografia cada ramo coberto de anjos cintilando como estrelas. Essa citação do Gilchrist ficou muito famoso nos estudos blakeanos. Bom, essas visões elas continuaram ao longo de toda a vida do poeta. Para Blake, elas eram parte da imaginação, mas isso não significava que elas deixavam de ser reais. O ato de imaginar para Blake ia muito além do sentido comum do termo. Então não se tratava de algo insignificante ou falso, mas de uma experiência religiosa verdadeira. Então, ao longo da sua trajetória, Blake passou a compreender a sua própria obra como a expressão de uma missão espiritual e profética. Ele foi, aos poucos, abandonando as influências greco-romanas até declarar no seu poema épico de 1810, chamado Milton, que apenas a Bíblia constituía inspiração verdadeira. Então, no prefácio desse poema, chamado Milton, ele diz: os escritos roubados e pervertidos de Homero e Ovídio, de Platão e Cícero, que todos os homens deveriam desprezar, são erigidos por artifício contra o sublime da Bíblia. Mas quando a nova era tiver tempo de julgar, tudo será posto em seu devido lugar. E aquelas grandes obras dos homens mais antigos, conscientemente e declaradamente inspirados, ocuparão seu devido lugar. E as filhas da memória se tornarão as filhas da inspiração. Shakespeare e Milton foram ambos contidos pela enfermidade geral e pela contaminação dos tolos escravos gregos e latinos da espada. Bom, a inspiração para Blake era necessariamente divina e cristã, que fazia parte da sua visão do cristianismo. No entanto, os personagens das suas obras literárias eles não se restringiam a figuras bíblicas e as suas narrativas estão longe de qualquer perspectiva cristã institucionalizada da época, né, ortodoxa. Então, ao longo da obra do Blake, ele também desenvolve uma mitologia própria, original, com figuras como Isan, deus da racionalidade, frequentemente comparado com Satã, e Los, deus da imaginação, de modo assim, bem simplificado. O Blake ele escreve então uma série de textos que ele chama de livros proféticos que apresentam essa mitologia, como define o John Hicks em William Blake vs. The World. Essas obras eram proféticas no sentido de serem narradas com a força de uma revelação, e não por fazerem previsões de eventos futuros. As últimas obras do Blake seguem então uma mitologia bastante complexa. Elas são caracterizadas por formas e conteúdos comuns de difícil apreensão e interpretação. Então, o entendimento, estudo da progressão das obras do Blake, para esse entendimento é indispensável a compreensão também da sua mitologia e a perspectiva religiosa e filosófica. Por esse motivo, eu acho que seria importante analisar os seus escritos desde a sua primeira coletânea, que é o caso de Poetical Sketches, a fim de buscar um entendimento mais aprofundado e conseguir identificar as referências que o autor faz dele mesmo, né, do decorrer da obra. Então, em 1783, o Blake publica sua primeira coletânea, Poetical Sketches, que ele começa a escrever aos 12 anos, por volta dos 12 anos, e publica mais de 10 anos depois, com o auxílio do seu amigo, o escritor John Flaxman, em 1783, um ano depois de se casar com a Catherine Blake, que também é uma figura importante nos estudos blakeanos,
ela auxiliava Blake no processo final das impressões das gravuras com a pintura de muitos dos trabalhos. Bom, Poetical Sketches foi publicado então com uma pequena tiragem, ela cerca de 40 cópias, é o que foi, bom, não é um número certo que se acredita, e elas foram distribuídas apenas para amigos e familiares. Ela contém 26 textos e apresenta uma grande variedade, né, de temas e gêneros, características que revelam um momento de experimentação estética por parte do autor. Então, na maior parte da sua obra, o Blake não parece buscar se encaixar formalmente, né, em gêneros literários e une com frequência poesia lírica, com prosa poética e maneira de composição. Já em sua primeira coletânea, embora ele esteja exercitando diferentes gêneros, os textos tomados individualmente seguem formas mais reconhecíveis. Então, o Poetical Sketches não tem um caráter experimental no sentido de brincar com as formas ou buscar originalidade formal. A coletânea reúne poemas independentes, poemas líricos, canções, baladas, fragmentos dramáticos. Mas, apesar disso, o Poetical Sketches já apresenta uma série de aspectos característicos da obra do Blake, em função de linguagem e de tema, que eu vou falar um pouco daqui. Então, já nesse momento inicial, os poemas do Blake apresentam uma tendência em animar a natureza e fazer ela ganhar vida. O Blake se interessa pela natureza não em seu aspecto descritivo ou contemplativo, mas na medida em que ela é imaginada e personificada. Para ele, não importa que a primavera seja bonita, por exemplo, mas como a primavera, enquanto figura viva, se relaciona com o humano. O Blake está sempre interessado nessa personificação da natureza, de países, lugares, forças, ideias abstratas, uma racionalidade e imaginação. E essa característica já se manifesta desde Poetical Sketches. O que também já se manifesta aqui é a musicalidade característica da sua próxima obra, As Canções da Inocência. O Blake vai publicar em 1789 As Canções da Inocência, dedicada principalmente ao público infantil, e depois, em 1794, ele acrescenta As Canções da Experiência, que hoje juntas, né, Canções da Inocência e da Experiência, formam a sua obra mais conhecida, popular. Bom, a coletânea é composta por poemas líricos curtos, de estrofes regulares e rimas simples, as Canções da Inocência e da Experiência, lembrando muitas vezes as canções populares do gênero infantis. Apesar de simbólicos, eles ainda não exploram a temática espiritual, mitológica própria do Blake, muito menos se aventura na questão formal. Já em Poetical Sketches, vários poemas são especificamente apontados também como canções. Uma delas é a que eu trouxe, How Sweet I Run From Field to Field, é conhecida como, na verdade a canção não tem um nome, né, a gente costuma chamar do primeiro verso, que é um excelente exemplo de como é um excelente exemplo, eu acredito, da capacidade musical que o Blake teve desde muito jovem. Então essa é uma canção que ele escreve com 14 anos. E, bom, eu vou colocar uma parte... Eu ia colocar uma parte da música, mas eu achei que ia ser uma pena, porque é uma história sendo contada. Então, eu hesitei um pouco em trazer a minha caixinha para uma comunicação de seminário, mas eu acho que é muito representativo da habilidade musical e melódica, né, do Blake. Que hoje existe um número muito grande de artistas que se preocupam em interpretar musicalmente as canções do Blake. Eu trouxe um exemplo para vocês de Ed Sanders, The Plastic People of the Universe. Então, acho que dá para acompanhar por aí. How sweet I roam from field to field and tasted all the summer's pride, till I the Prince of Love beheld, who in the sunny beams did glide. He showed me lilies for my hair,
and blushing roses for my brow. He led me through his garden space, where all his golden pleasures grow. With sweet May dews my wings were wet, and Phoebus fired my vocal ring. He caught me in his silken net and shut me in his golden cage. He loves to sit and hear me sing, then laughing sports and plays with me, then stretches out my golden wing and mocks my loss of liberty, then stretches out my golden wing and mocks my loss of liberty. Bom, então, esse poema foi escrito por Blake entre 13 e 14 anos. How Sweet I Roam from Field to Field. Ele apresenta a figura, né, do deus Phidon, uma figura grego-romana que depois vai desaparecer propositalmente da obra madura do Blake. Essa é apenas uma das adaptações, muitas outras canções que Blake escreve na juventude. Bom, além da referência a deuses gregos e romanos em Poeticus Sketches, o Blake dedica um outro poema da coletânea à invocação das musas. É algo que ele virá a combinar anos depois. Mas ele também já lança mão de aspectos da tradição bíblica, como no último texto da coletânea de Sansão, escrito em prosa poética. Em Poeticus Sketches, Blake também compõe fragmentos dramáticos em versos brancos destinados a peças históricas. É o caso de King John, King Edward IV e King Henry V. Esses textos eles mostram uma tentativa de criação dramática, costumam lembrar os prólogos do Shakespeare e também as introduções do Milton. No entanto, as formas dramáticas elas foram depois completamente abandonadas também por Blake no restante da sua obra, quase completamente. O Poeticus Sketches é a obra em que o Blake se mostra também mais perto e abertamente alinhado à herança literária anterior a ele. Em questão de tema, o Blake explora natureza, estação do ano, ele vai explorar a inspiração artística, a figura das musas, amor, beleza, heroísmo, guerra, narrativas históricas, morte, espiritualidade. E embora tratado de forma mais incipiente, temas centrais da obra madura do Blake, como a sacralização da natureza e da arte, também já aparecem na coletânea. Nas passagens campestres, percebe-se já um vislumbre da sua concepção de que a natureza é sagrada. A personificação das estações do ano e a sacralização simbólica do amor e da paisagem natural antecipam a sua concepção de espiritualidade como experiência estética e sensível, que é a visão religiosa do mundo natural. O que eu acho interessante em Poeticus Sketches, para além de diferentes gêneros e formas, que a característica dessa linguagem simbólica espiritualizada que já aparece muito desses poemas e é uma característica reconhecida por muitos críticos do Blake. O Harold Bloom diz que Poeticus Sketches já mostra um curso visionário que se intensifica nas obras posteriores. O Northrop Frye vai dizer que Poeticus Sketches contém os germes do simbolismo e da imaginação profética que serão centrais em canções da inocência e da experiência e depois em obras proféticas maiores.
a Kathleen Raine, que é uma poeta e estudiosa mítica, vai dizer em Blake and Tradition que ele vai identificar Poetical Sketches como o início de uma linhagem espiritual e visionária conectada à tradição esotérica ocidental. Bom, no momento da publicação de Poetical Sketches, Blake ainda se encontrava no momento anterior à sua rejeição das formas greco-romanas, como faria depois do poema épico Milton, e anterior também à sua afirmação categórica da sua última obra, Jerusalém, que diz: devo criar um sistema, serei escravizado pelo de outro. Não vou racionalizar nem comparar, meu ofício é criar. No entanto, um tema interessante dessa coletânea é justamente a meditação sobre os poetas que ele admira e a natureza dessa imitação, como no texto Imitation of Spenser. Blake já está, de certa forma, elaborando uma perspectiva particular sobre os padrões literários dos grandes autores e das tradições que eram exaltadas na Inglaterra no século XVIII. Bom, como último exercício da comunicação, eu quero propor uma leitura breve sobre os primeiros poemas, são os poemas dedicados às estações, e eu acredito que elas revelam uma característica importante da obra do Blake, que é a representação do mal. Como eu disse no início, eu estudo a representação do mal desde o mestrado, então esse é um tema que me interessa. Então, a princípio, quando a gente olha para os 4 primeiros poemas, da primavera ao inverno, elas parecem ser independentes entre si, mas eu acredito que elas também conseguem dialogar uma com a outra pelo ângulo da representação do mal. Bom, então, só para contextualizar esses poemas para vocês, o primeiro poema, To Spring, é a primavera. O Blake se dirige à primavera personificada, que é uma amante que ele, o poeta, e a ilha da Grã-Bretanha sentem falta. No verão, de Summer, o verão é descrito como uma figura forte, apesar de que, como o poeta diz, também são os ingleses, e eles, apesar da brutalidade, amam o verão. O outono é um cantor que o poeta não quer que vá embora. E, por fim, quando a gente chega no inverno, a última das estações, o tom do Blake muda completamente. A interação que o poeta tem com o inverno é simplesmente baixar os olhos e não ousar levantá-los. O inverno aqui é um tirano que toma conta da terra. Então, há um segundo olhar perceptível que todas essas estações elas se definem pelo inverno, o que confere contexto e sentido para a experiência do Blake. Com essas estações, é a estação que o Blake identifica como a estação da morte, no inverno. Então, a primavera é a amante que retorna e é recebida alegremente, porque antes dela foi o inverno. O verão é descrito ferozmente, com chamas de fogo que saem das narinas do cavalo, que leva à personificação do verão. O clima é feroz, mas ainda assim ele é amado, e ele é oposto do inverno. O outono é uma presença que o poeta não quer que passe, e que, no entanto, passa muito rápido, porque o que se segue é a própria representação do mal. Bom, em conclusão, o Blake então vai explorar diferentes formas e gêneros literários antes de começar a trabalhar em obras destinadas a um público mais amplo, ainda que em vida ele não consegue alcançar esse propósito, ele não tem um público assim. Embora a Poetical Sketches ainda não represente plenamente o seu espírito rebelde, os textos já apontam para a inquietação criativa que vão guiar os seus trabalhos posteriores. Muito obrigada.